E hoje nós vamos olhar esse texto de Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8 até o versículo 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andante, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra do Senhor. E rogamos que neste momento o teu Santo Espírito nos ilumine, ó Senhor, que os nossos obstáculos, ó Pai, de comunicação não sejam evidentes, mas que ouçamos agora a tua voz, que teu Espírito nos toque, nos conduza para que sejamos edificados, tocados e também transformados pela palavra. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Essa história é uma história interessante e é uma história conflitante. Nós temos aqui realidades difíceis, realidades duras, mas também realidades necessárias. Nós, a título de mensagem, poderíamos focar mais no versículo 15 ao versículo 21, e mais adiante faremos isso. Mas eu fiz questão de que lêssemos desde o versículo 8 para entender o que está em questão aqui nessa história. Bem, para entender por que ele é conflitante, interessante, conflitante, precisamos recapitular o que está acontecendo. Se você der um pulo lá no capítulo 12, você vai encontrar um homem chamado Abrão, que tinha uma esposa chamada Sarai, que moravam na terra dos caldeus, especificamente em Ur dos caldeus, e Deus chama Abrão. Deus diz para Abrão largar a sua terra, a sua parentela, e ir para uma terra que ele mostraria, e de fato mostrou. Deus começa a dirigir a vida de Abrão, começa a dar ensinamentos, e você vê um Abrão de um jeito no capítulo 12, de outro nos outros capítulos, e muito diferente um pouco mais adiante. Sabe o que a gente vê na história de Abrão? Um homem falho, um homem que tem falhas, um homem normal, como todos os homens, como todas as pessoas, mas que Deus trabalha, e que Deus vai trabalhando à medida que ele vai conhecendo o seu Deus. É interessante que muitas vezes nós olhamos para Abraão, e eu já vi muitos pregadores, já vi muitas pessoas entusiasmadas com esse homem, assim, como se ele fosse perfeito. Mais ou menos assim: meus irmãos, Deus chamou Abraão porque Deus o escolheu para ser o pai da fé, porque ele era ótimo, porque ele era o melhor dos melhores. Não, é mentira.
Quando você vê no começo da vida de Abraão, apesar de já ser idoso, ele era mentiroso, ele era medroso, ele tinha muitas questões embaraçadas, e a partir do momento que ele vai andando com Deus, muitas coisas vão mudando na vida dele, tanto que até Deus muda o seu nome. Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitas nações, ou pai de um grande povo. Bem, nessa história meio enrolada de Abraão, principalmente no começo, Deus já havia feito uma promessa para ele. Deus já tinha falado assim: você vai ser pai de uma numerosa nação. E o filho não chegava, e o filho não chegava. E Sara, ainda Sarai, que era o seu nome, falou assim para Abraão: é o seguinte, Deus falou que nasceria um filho, mas o filho não nasceu. Eu não tenho condições mais de gerar filhos e nunca tive. Sara era estéril e agora já estava avançada em dias. Abraão já estava avançado em dias. Então, convenhamos, meus queridos irmãos, Sara tem uma dedução lógica. Dá para ter filhos? Não. Não tem como ter filhos. Então, Sara, é o que parece a história, ela imagina assim: não, então Deus, quando prometeu para dar um filho para a gente, ele falou que é para dar um filho, mas a gente tem que dar um jeito. A gente tem que fazer aqui as nossas artimanhas humanas para que venha esse filho. Então, é a sugestão de Sara de pegar uma de suas servas, Agar, que era egípcia, e entrega para Abraão para que o filho viesse através dessa serva, mas seria considerado filho de Sara. E nasceu um menino, chamava-se Ismael, mas não era essa a proposta de Deus. Então, quando a gente chega aqui no capítulo de número 21, nós já temos um menino que Deus deu da velhice de Sara e da velhice de Abraão, se chamava Isaque. E por que nós lemos o versículo 8 ao versículo 14? Porque você percebe que Sara, que já tem Isaque, provavelmente com uns 3 anos de idade, Ismael deve ter aí os seus 17 anos aproximadamente, vê Ismael, um rapaz, um adolescente, rindo de Isaque, caçoando de Isaque. E o sentimento de Sara foi um sentimento de mãe que está vendo seu filho ser ridicularizado, mas também de protetora, que não quer que Ismael seja empecilho nas propostas, vamos dizer assim, de Deus para a vida de Isaque. Então fala para Abraão: pega esse menino, pega Agar e manda embora. E é por isso que ele é conflitante, esse texto, porque nós mexemos com uma coisa aqui difícil, complicada. Imagine Agar tendo que pegar o rapaz com um odre de água, um pão e ser abandonado no deserto. Nós estamos em alguns dias quentes. Você sai com uma garrafinha de 500 ml, não dura nem meia hora. Um odre é um pouco mais que isso, é uma jarra mais ou menos de água. Só que eles não estavam aqui no nosso calor e no nosso verão brasileiro, eles estavam no deserto de Berseba. Se aqui a água já dura pouco, imagina no deserto. E é essa, meus queridos, a situação que eles estão aqui. Agora, o que é interessante é que isso foi necessário, porque realmente os planos de Deus para que Abraão fosse pai de uma numerosa nação não era por Ismael, essa foi intervenção humana, mas era por Isaque, que é a intervenção divina. Isaque nasce pelo poder operado ali em Sara, pelo poder operado em Abraão. Deus abençoaria como abençoou Ismael, mas o plano para que a fé continuasse viria através de Isaque. Mas mesmo assim eu gostaria de chamar a atenção para essa realidade, esse conflito que acontece com Agar e Ismael no deserto. E chamar a atenção para nossas realidades, de que mesmo que Ismael não era o escolhido, e não foi mesmo escolhido para cumprir o mandato de Deus para ser pai de uma numerosa nação, mas não quer dizer que Deus abandonou Ismael, e não quer dizer que Deus abandonou Agar. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, nós entendemos que Deus nos chamou para fazer parte do seu povo,
Mas, hora ou outra, nós às vezes achamos que Deus nos abandona. Nós às vezes temos o sentimento que os nossos problemas são só nossos, que Deus não tem poder para resolver ou não quer resolver. Agar podia pensar isso. Agar podia concluir assim: bem, eu não faço parte do povo de Deus, eu não estou na linhagem do povo de Deus, o meu filho não é o escolhido para ser pai de uma numerosa nação, é o outro, é Isaac, então Deus vai nos abandonar. Então, o sentimento, eu imagino que o sentimento de Agar aqui é o pior possível. O sentimento de Agar é abandonado pelos seus senhores, amando da sua senhora, Sara, para que não houvesse conflito mais. Sara quer proteger Isaac. Abraão pega a Agar, pega o rapaz, e convenhamos, meus queridos, o que ele dá de provisão não é provisão. Um odre de água não é suficiente para sobreviver no deserto. Nós não sabemos as intenções de Abraão. Há quem diga que Abraão quer que alguma coisa aconteça, já que não tem planos para ele. Outros dizem que talvez Abraão desejasse que eles ficassem próximos. Não dá para saber o que é que eles estão acontecendo, só que Deus falou assim: Abraão, faz isso, porque é assim que tem que se seguir. Mas o sentimento de Agar poderia ser assim: Deus não quer nada comigo, Deus vai me abandonar. Tanto que quando acaba a água, o rapaz já está praticamente desfalecido. Diz o texto que ela coloca o rapaz num arbusto. O sentido aqui no texto é como se ela arrastasse, fosse levando ele. Um rapaz de 17 anos já é grande, já é forte. É claro que ela não está carregando no colo. Então a gente pode imaginar que ela está tentando levar, tentando conduzir. Coloca lá o rapaz, fica a um tiro de arco, mais ou menos 100 metros, um pouco mais de 100 metros de distância. Por quê? Porque ela espera a morte. Não tem mais o que esperar. Talvez, meus queridos irmãos e irmãs, o sentimento de alguns aqui nessa noite e daqueles que estão nos ouvindo pela transmissão seja semelhante de Agar. Deus me abandonou. Deus não quer nada comigo. Eu fiz coisas erradas, ou me desprezaram, me enxotaram. Não, Deus não gosta de mim, Deus gosta só de outros. Meu querido, eu gostaria de falar nessa noite para todos nós que a nossa fé, ela deve estar no Deus maior que nós e maior que os nossos problemas. A nossa fé, ela precisa ser depositada, ela deve estar depositada no nosso Deus, que é maior que nós e maior que os nossos problemas, por mais que pensemos que os nossos problemas são insolucionáveis, por mais que pensemos que nós não temos jeito, que fizemos coisas que não tem como mais ficarmos recuperados ou consertados, o nosso Deus é maior que nós e é maior que os nossos problemas. Então a nossa fé deve estar no Deus maior que nós e maior que os nossos problemas. Sabe por quê? Porque Deus escuta o nosso clamor, mesmo quando achamos que nós não clamamos. Deus escuta o nosso clamor, mesmo quando pensamos que nós não clamamos. O versículo 17 e 18 diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus ouviu a oração do menino. Deus escutou a oração do menino. A gente percebe aqui na narrativa do texto que Agar, ela encontra numa situação onde ela não vê solução, ela não vê escapatória. Sabe o que é interessante? Que se você folhear alguns capítulos atrás, você vai ver essa mesma mulher, essa mesma Agar, que fugiu da presença de Sara e de Abraão. Ela fugiu, aqui ela não foge, aqui ela é mandada embora, mas alguns capítulos atrás ela foge. Por quê? Porque ela tem o filho, tem Ismael, é bebê, e realmente Agar despreza Sara por conta disso, e Sara então ficou afugentando Agar. Ela não aguentou e fugiu. Aí o anjo chegou lá para Agar e falou assim: volta para lá,
se humilha perante a sua senhora, porque você precisa ficar lá. Aí agora nós estamos aqui alguns anos depois, 14 a 17 anos depois desse acontecimento, e agora Abraão manda Agar embora. Ela não foge, mas ela é mandada embora. Ela já passou por essa situação. Na primeira situação, o anjo a dirigiu e a falou. Na segunda situação, até o versículo de número 17, ela está completamente desolada, ela está completamente com o sentimento de abandono, de que ninguém é por ela. Eu não sei, não dá para saber se ela lembrava dos acontecimentos dos anos anteriores, de Deus ter falado com ela, do anjo ter falado com ela. Não sei, mas até este momento, pelo menos até o versículo 17, nada aconteceu na percepção dela. Mas o próprio anjo do Senhor, que se você perceber bem, no versículo 17 aparece maiúsculo, ou seja, não é um anjo subalterno, não é um anjo menor, mas é o próprio Deus. Nós cremos que é o próprio Filho que se revela, que fala a Agar. Ele diz: Deus ouviu a oração do menino. Agar achou que nada tinha acontecido. Agar pensou que não houve clamor, mas houve de quem? Do rapaz. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei, mas eu tenho uma percepção, eu tenho uma impressão que quando, alguns anos atrás, Deus falou assim para Agar: Agar, volta para lá, você precisa ficar lá. Ela talvez não tinha muita noção, mas o que Deus estava fazendo era discipulando ela e discipulando o próprio Ismael. Porque se Ismael clama ao Deus de seu pai, é porque ele sabe que existe um Deus a quem ele pode clamar. Mesmo na pior situação, mesmo a morte, de fato, ele estava para morrer, Deus ouviu aquela oração. Nós não sabemos qual é a oração, não está registrada aqui, mas há o registro que Deus escutou. E duas vezes, Moisés, quando registra essa história, diz que, no versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e quando ele narra a fala do anjo, que é o próprio Senhor, diz: não temos, porque Deus ouviu a voz do menino. E nós já aprendemos aqui nos nossos estudos bíblicos, quando uma palavra ou expressão aparece duas vezes em um trecho muito pequeno, é porque isso é muito importante. Então, o que o texto diz aqui nesse foco, aqui nesse meio, é que Deus ouviu a oração daquele que estava morrendo, mesmo Agar não sabendo de nada, mesmo Agar nem tendo falado com o Senhor, mas houve clamor. E Deus escutou, porque Deus tem prazer em ouvir o clamor dos seus filhos. Deus tem prazer em ouvir o clamor do seu povo. Lá no Salmo de número 106, versículo 44, diz assim: olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor. Salmo 34, 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Mesmo Agar, já passado por essa experiência alguns anos atrás, ela se entrega, não clama, mas Ismael clama. Então parece que esse intervalo forjou o rapaz. É interessante quando a gente vê a história. Se a gente se coloca no lugar de Agar, a gente não entende por que ela tentou fugir e Deus mandou ela voltar, e agora Deus permite que ela saia. Porque Deus estava forjando a ela e forjando o rapaz. E por causa desse período de 14 ou talvez 17 anos aproximadamente, o rapaz aprendeu a clamar a Deus. Às vezes algumas coisas acontecem em nossa vida, nós não entendemos o porquê, não tem uma solução definitiva, não tem uma solução, pelo menos na nossa perspectiva, e nos dá a impressão que Deus fica, como diz lá em Minas, rodeando o toco, né? Não resolve logo a situação. Nesses momentos a gente precisa compreender que Deus está nos forjando, está trabalhando em nós. Normalmente nós oramos pelos resultados. Normalmente nós oramos para que a coisa se resolva e que se resolva rápido. E o tempo vai passando, passam-se os meses, anos, e a gente fica assim: mas por que Deus está demorando? Porque Deus está nos forjando, porque precisa trabalhar em nós, porque precisa trabalhar nos nossos filhos,
Porque precisa fazer com que a gente aprenda a ter não uma fé pragmática, não uma fé de utilitarista, mas uma fé que se repousa naquele que é maior que nós e que é maior que os nossos problemas. Eu não sei se, porventura, você está passando por alguma situação difícil hoje, se você está passando já alguns dias, alguns meses, ou até mesmo alguns anos, ou se você vier a passar. Talvez você ache que os seus clamores não estão sendo ouvidos. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenha plena certeza que sim, Ele escuta os nossos clamores. Mas, pastor, está demorando, Deus não responde. Responde. Mas Ele precisa nos forjar, Ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa trabalhar no processo, esse processo é importante. Não somente a nós individualmente, mas aqueles que nos cercam também. Meus queridos, precisamos depositar a nossa fé naquele que é maior, nosso Deus, que é maior que nós e maior que os nossos problemas, também porque Ele abre os nossos olhos para ver o que nós não estamos enxergando. Ele abre os nossos olhos para que vejamos o que nós não estamos enxergando. Depois que o Senhor, o anjo, fala com Agar, diz aqui no versículo de número 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber ao rapaz. Diz o texto que Deus abriu os olhos dela. É interessante que aqui não teve um milagre. Às vezes a gente olha para o texto e a gente quer pensar assim, Deus providenciou um poço. Não, o texto não está falando que Deus providenciou o poço ali. O poço já estava ali. Deus fez o quê? Abriu os olhos de Agar. Mas ela estava com algum problema, estava com alguma cegueira temporária? Não. Os olhos dela estavam funcionando direitinho. Só que ela não viu o poço. Olha só que ironia. Vamos imaginar que Deus não agisse aqui. Não é isso que aconteceu. Mas vamos imaginar que Agar, abandonada, foi mandada embora, coloca o rapaz lá no arbusto, anda alguns metros, fica lá em prantos, chorando, sabendo que o rapaz vai morrer e ela também vai morrer. A desidratação vai tomar conta, a desnutrição também, o seu corpo vai começar a falhar e ela vai morrer. E ambos morrem. E de repente alguém encontrasse esses corpos. Como que esse alguém iria encontrar? Um rapaz jovem, morto, uma mãe morta, perto de um poço de água. Perto do poço, mas ela não viu. O rapaz não tinha condição de ver porque estava muito fraco, desfalecido. E por que ela não enxerga? Por que ela não vê? Porque o seu problema que ela está enfrentando a cegou. Ela não consegue ver a solução. Provavelmente ela está tão ansiosa, tão preocupada, aflita. Os sentimentos aqui são muitos, quase que incalculáveis, que ela não consegue enxergar que tem um poço ali. De uma forma muito simples, muito simplória, a comparação é igual àquela que você está apressado, precisa sair, já está atrasado, e você não encontra a bendita da chave do carro. Você olha lá para o negocinho que fica pendurado a chave do carro, você olhou 507 vezes e não está, e pergunta, mãe, cadê a chave do carro? Pai, cadê a chave do carro? Você saiu com o carro, cadê a chave? Está aí pendurado, não, mas não sei o quê. E aí pergunta para o irmão, para a irmã, e já olha e rebusca a casa, aí você está preocupado e de repente chega a mãe, lá no negocinho que fica pendurado a chave, faz o quê? Pega a chave do carro e te entrega. Estava lá, mas você não viu, porque a aflição, a ansiedade não deixou você ver. Se você falar que nunca aconteceu com você, a gente vai ter que conversar. Comigo acontece direto. A gente não vê, e essa é uma questão simples. Agora, imagine essa mulher nessa situação, à beira da morte. Ela não vê. Quando diz que Deus abriu os olhos, quer dizer que Deus deu uma condição para ela realmente enxergar que Deus já havia dado a solução sem ela saber.
Deus não fez brotar a água ali de uma forma miraculosa. Deus só dá condição dela enxergar o que Deus já havia providenciado quando eles fugiram, e Deus já sabia que é ali que ela ficaria e ali teria a solução para que matassem a sua sede. Meus queridos, Deus abre os nossos olhos para ver o que nós não estamos enxergando. Elias chega na casa da viúva, e a viúva não tem nada na sua casa, só um resto de farinha, um resto de óleo, e Elias fala assim: faz aí um bolo e dá para mim. A gente pensa, não, mas esse profeta está muito, insensível. A viúva está lá com o rapaz, e ela diz assim: a gente vai comer isso aqui e a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Não, faz um bolo e traz para mim. Mas é interessante que Deus não deixou faltar comida para Elias, para a viúva e para o rapaz. Outra viúva chega também ao profeta, agora outro profeta, o profeta Eliseu, bate na porta e falou assim: olha, o meu marido era profeta, era seu discípulo, ele morreu, deixou uma dívida enorme, eu não dou conta de pagar, vem aí os credores, vão levar os meus filhos, e como é que eu vou fazer? Eliseu falou: eu não sei o que você vai fazer, o que você tem na sua casa? Eu não tenho nada, só azeite. Então pega o azeite, pega vasilhas vazias emprestadas dos seus vizinhos e enche as vasilhas com azeite. Ela tinha um pouco de azeite, mas aquele pouco foi suficiente para encher todas as vasilhas, e Deus operou o milagre ali. A solução estava no azeite, mas ela não sabia, ela não viu. A solução, no outro caso, estava com o resto de farinha, e era por ali que Deus faria. Às vezes, meus queridos, nós estamos tão imersos nos nossos problemas que nós não conseguimos enxergar a solução. E, às vezes, podem ser soluções simples, até fáceis, e que a gente, quando vai olhar, vai notar, falar: mas estava aqui o tempo todo, mas era desse jeito, não precisava ter alarmado. Não! Por isso que Jesus falou que nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque Deus sabe de todas as nossas necessidades. Deus responde às nossas necessidades, atende-nos em nossas necessidades antes de terminarmos o nosso clamor. Quando Eliseu estava interferindo na guerra contra os sírios chegavam lá, tentavam guerrear, Eliseu chegava no rei de Israel e falava: eles vão atacar assim, eles vão atacar desse jeito. Aí, tanto que o general sírio pensou: tem alguém nos contando os nossos segredos? Um soldado disse: não, é o profeta deles sabe tudo, Deus fala para eles, ele conta para o rei, e o rei fica esperando o nosso ataque. Então, qual que era a solução? Pegar o profeta. E vai um grande exército na casa do profeta. Um dos rapazes que ali ajudava, auxiliava, quando abre a janela, olha para fora e tem um monte de soldado. Ele falou assim: agora acabou. Agora a gente vai morrer mesmo. Aí Eliseu disse assim: não, meu filho, são muito mais aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu fez uma oração: Senhor, eu peço que abra os olhos desse rapaz para que veja. E Deus abriu os olhos do rapaz. O que o rapaz pôde ver foi uma realidade espiritual que existe e que nós não vemos, mas que Deus, atendendo a oração de Eliseu, respondeu e abriu os olhos do rapaz, e ele viu que o que tinha de exército, o que tinha de anjo, o que tinha a favor de Eliseu era muito maior, era incontável. A gente percebe aqui, meus queridos, que Deus é o Deus que abre os nossos olhos, mas você percebe que isso tem a ver com oração? Sabe por quê? Porque quando nós estamos presos nos nossos problemas, nós tendemos a olhar só para as realidades materiais e soluções materiais, e esquecemos que o nosso Deus é um Deus que age numa realidade muito maior que essa. É um Deus que age na realidade espiritual, e isso é muito maior que qualquer coisa corriqueira do nosso dia a dia. Se você está com problema na sua casa, se você está com problema no seu trabalho, se você está com problema pessoal, abra os olhos, peça para que o Senhor abra os seus olhos.
Se você não está entendendo nada do que a gente está falando aqui, provavelmente é porque você está imerso numa situação que não te dá condições de compreender realidades espirituais. Peça para o Senhor abrir os seus olhos. Peça para o Senhor te mostrar as coisas que Ele pode mostrar e que Ele deseja mostrar a você, para que você contemple o Deus maior que todas as coisas. Meus queridos, o nosso Deus é o Deus maior que nós e maior que os nossos problemas, por isso Ele escuta o nosso clamor, mesmo quando achamos que nós não clamamos, por isso Ele abre os nossos olhos para que vejamos o que nós não estamos enxergando, mas também Deus pergunta. Deus faz uma pergunta. Ele pergunta sobre as nossas ações e sobre a nossa fé, ou sobre a falta da nossa fé. Eu chamo a atenção para o que está aqui no versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dela, levantou a voz e chorou. Ou seja, vamos morrer. Mas olha só no versículo 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e eu gostaria de chamar a atenção para essa expressão, que tens, Agar? Que tens, Agar? Essa pergunta aqui, ela é maior do que nos parece. No primeiro momento, quando nós lemos, nós achamos assim, Agar, o que está acontecendo? Está acontecendo algum problema? Mas não é essa a pergunta, não é o sentido da pergunta. Essa pergunta é mais intensa. Por quê? Porque Deus sabe o que está acontecendo. Deus está acompanhando tudo. Tanto é que quando a gente vê o versículo de número 20 e 21, a gente percebe aqui os planos de Deus para Ismael. E Ismael foi abençoado. A gente vê aqui no versículo de número 20, por exemplo, que Deus estava com o rapaz. Deus acompanhava o rapaz. Estar com o rapaz é que conhece, tem relacionamento. A gente percebe isso. Ele não é um desprezado por Deus. Ele não vai fazer parte da aliança no sentido de ser descendência para que o descendente venha. Não, mas não quer dizer que ele é desprezado. Não quer dizer que Deus o rejeitou. Não gosto de você. Não, Deus estava com o rapaz. Essa pergunta, que tens, Agar, é uma pergunta assim, Agar, cadê a sua fé, minha filha? Cadê a sua fé? Mas alguém poderia perguntar, não, o que é isso? Que negócio de fé? Agar não faz parte do povo de Deus. Opa, chama atenção para uma conversa que Deus teve com Agar, como já citamos aqui alguns capítulos atrás, quando ele disse, volta para lá e submete a tua serva. Ou seja, Agar tem planos aí para você. Você precisa voltar e vai ficar o tempo que precisar ficar. Essa pergunta é assim, eu já falei com você, eu já andei com você, por que você está nesse problema? Para ficar um pouco mais claro, vou lembrar aqui da história de Elias, lá no capítulo 17 de 1 Reis. Você lembra quem era Elias? Elias era o homem de Deus. Elias era o top 5 das buscas na internet na época dele. Sabe por quê? Porque chegou para Acabe e falou assim, é o seguinte, eu vou orar e não vai chover por 3 anos e 6 meses. Para que você veja que esse negócio de você buscar a Baal não está com nada. Deus vai fechar os céus. 3 anos e 6 meses não choveu. E quando Elias voltou, Acabe falou, a culpa é sua. Eles falaram, a culpa não é minha, a culpa é sua. É por sua causa, para mostrar que você e os seus deuses não são de nada. Aí Elias faz um evento, organiza um evento lá no Monte Carmelo. Vamos lá, vamos ver quem é o Deus verdadeiro.
vão os 450 profetas de Baal, mais os 400, mais ou menos, outros profetas, e vocês clamam para Baal, e a questão, a regra é a seguinte: você faz um altar para o Baal, eu faço o altar aqui para o Deus verdadeiro. Ninguém pode pegar o fósforo, ninguém pode acender fogo, ninguém pode pegar a lupa. Vai ter que clamar para Deus e Deus vai ter que responder. Vocês clamam para Baal e Baal vai ter que responder. Aí começou o pessoal de Baal, fica e clama. Começaram a se rasgar para ver se impacta a Baal e começaram a sangrar. Foi uma coisa horrível. O dia inteiro. Eles pararam de clamar porque não aguentavam mais. E Elias tirou onda. Elias chegou a falar assim: fala mais alto. Talvez ele está dormindo. Ou tirou férias, talvez ele atende. Aí quando não tinha mais jeito, Elias só fez uma oração e falou assim: Senhor, mostra que o Senhor é o Deus verdadeiro. Caiu fogo do céu no altar, o altar que Elias tinha ensopado de água, e o fogo queimou tudo. Aí o povo falou: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E naquele ímpeto eles exterminaram todos os profetas de Baal e todo mundo ficou eufórico. Aí de repente Elias recebe o WhatsApp da rainha Jezabel dizendo assim: é o seguinte, que os deuses me façam o que eles quiserem se eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Sabe o que aconteceu com Elias? Caiu em depressão. O entendimento é que tudo o que aconteceu com ele foi tão intenso, mas aí aquela fala, aquela ameaça de Jezabel fez com que, isso é um sinal evidente de depressão, toda a energia que ele tinha caiu, igual um disjuntor que cai na casa. O problema é que o disjuntor se levanta, o nosso cérebro não levanta facilmente, demora. Buscou a morte, se isolou, foi para debaixo de um arbusto e falou para Deus: Deus, me leva, que eu não sou melhor que os meus pais, eu não quero mais viver. Deus chega para ele, depois de providenciar comida, Elias ainda vai no monte, esconde na caverna, Deus chega lá e faz uma pergunta: que fazes aqui, Elias? Elias, por que você está assim? Deus não sabia? Sabia. Mas a pergunta é: meu filho, eu andei com você. Eu ando com você, eu te conheço. Você não precisa deixar de crer. Você não precisa entrar em cavernas para se isolar. Você não precisa buscar para si a morte, achando que isso é solução. Que tens, Agar? Que fazes aqui, Elias? Essa pergunta é uma pergunta que Deus fez aos seus servos, fez a eles no sentido de que, dizendo: não acabou não. Não acabou, eu não estou chamando vocês ainda para a realidade de cá. Eu tenho planos ainda com vocês. Eu tenho bênção ainda para derramar na vida de vocês aí, a missão para se cumprir. Que fazes aí, escondido nessa caverna? Por que você está aí achando que acabou? Não acabou. Por que você acha que os problemas que você enfrenta, você não tem mais força? A força não depende de você, você não precisa ter força para enfrentar os seus problemas. O Senhor, que é maior que nós, é que enfrenta por você. Os seus problemas não vão acabar com a sua vida, porque o Deus em quem nós depositamos a nossa fé é maior que os nossos problemas. Uma moça de 17 anos de idade, chamada Johnny Erickson Tada, em 1967, aos 17 anos, mergulhou num lago raso lá nos Estados Unidos. Então, ela teve um acidente e constatou a sua fratura na coluna, foi diagnosticado como tetraplegia permanente. Ela perdeu todos os movimentos do pescoço para baixo, ficou tetraplégica. Então, naquela situação, nos primeiros meses do hospital, ela mergulhou numa depressão profunda, porque ela era ativa, esportista, tinha planos e tal. E ela pensou que o melhor que ela podia desejar era morrer. Porque acabou, não tem mais nada para fazer. Mas aquela situação começou a mudar, porque Deus começou a mudar a história dela. Ela, de repente, começou a pintar quadros
usando só a boca, começou a entender que, mesmo não tendo movimentos, Deus falou para ela: quem disse que acabou? Ainda não acabou. Ainda tenho planos com você. E aquela moça começa a ter um relacionamento com Deus mais verdadeiro, mais sincero, mais intenso. E então as suas pinturas começaram a ser vendidas, a sua história começou a ser compartilhada e a sua fé foi amadurecida na dor. Ela começou a ajudar pessoas, fundou uma organização chamada John and Friends, que servia pessoas e serve pessoas até hoje com deficiência em todo o mundo. Uma frase que ela disse foi assim: Deus permite o que Ele odeia para realizar o que Ele ama. O que parecia fim na vida de Johnny, na verdade, era o começo de um ministério global. Ela não tinha ideia, mas aquele acidente, que para ela podia ser o fim de tudo, mostrou que foi só o começo de um grande ministério abençoador e que abençoa muitas pessoas. Meus queridos, não se deixe levar pelos desertos que você está enfrentando. Não ache que agora acabou, porque não acabou. Enquanto Deus não chamar o seu nome para ir para a glória, tem coisas que Deus quer para você aqui. Deus abençoou Ismael, Deus abençoou Agar, Deus abençoou o seu povo, Deus abençoou a Isaac, e Deus te abençoou e tem te abençoado. Os problemas não são maiores que o seu Deus. Nós não somos maiores que o nosso Deus. Jesus é maior que tudo, então por isso, por essa razão, estamos seguros com a nossa fé nele. Se você acha que não tem força para enfrentar o problema, sabe o que eu quero falar para você? Que você não tem mesmo. Nós não temos. Quem disse que nós temos? Não adianta a gente juntar toda a força e falar: é pensamento positivo. Não dá certo, não resolve. O máximo que a gente vai conseguir é frustração, porque nós não temos força. Os meus filhos não se convertem, meu marido não converte, minha esposa não converte. Mas quem disse que você vai converter? Você não tem força para isso, nós não temos, mas o nosso Deus tem. Ele é maior que nós, mas Ele também é maior que os nossos problemas. O que a gente precisa aprender é colocar no Senhor Jesus, que é maior que nós, todos os nossos problemas, todos. Seja quando passarmos pelo deserto, seja quando passarmos por aflições, enfermidades, as piores crises que enfrentarmos, coloque no Senhor, porque Ele é maior que nós e maior que os nossos problemas. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você precisa de um tempo para conversar com o Senhor, usa esse tempo, usa essa noite. Se você precisa falar com Deus, dizendo: Senhor, tocado pela Tua palavra, eu quero colocar aqui as minhas causas, os meus filhos, ou os meus pais, ou a minha esposa, ou o meu marido, ou o meu casamento, ou o meu trabalho, ou a busca por um trabalho. Eu não sei o que pode você hoje estar enfrentando, mas, meu irmão, coloque no Deus que é maior que nós e maior que todos os nossos problemas. É Ele quem abre os nossos olhos, é Ele quem escuta o nosso clamor, mas é Ele quem pergunta: por que você desistiu? Se sou eu quem te sustento, sou eu quem te levo, sou eu quem te conduzo. Vamos abaixar as nossas cabeças? Nós vamos orar por alguns instantes. Eu sei que esse tempo aqui não é suficiente para toda a conversa que você precisa ter com Deus, mas que seja um começo. Fala aí com o Senhor por algum momento, por alguns instantes.